A Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, divulgou hoje, dia 2 de agosto, uma nova pesquisa encomendada ao IPEC para saber como é que anda o consumo de carne aqui no Brasil. E o IPEC, é bom que a gente relembre aqui, é o antigo Ibope Inteligência, tá? Então IPEC quer dizer o seguinte: Inteligência em Pesquisa e Consultoria. É o antigo Ibope Inteligência. E o principal número dessa pesquisa, que foi feita em fevereiro deste ano, ou seja, no meio da pandemia, já estávamos aí com um ano de pandemia, a pesquisa ouviu 2.200 pessoas em todas as partes do país. E o principal número que essa pesquisa traz é o seguinte: 46% dos brasileiros não comem carne por vontade própria ao menos uma vez por semana. Então eu quero destacar isso aqui. Por vontade própria, a pergunta foi feita desta forma para as pessoas. Deixou muito claro que essa pessoa tinha vontade de não comer carne uma vez por semana. Não é aquela coisa que a pessoa tem vontade de comer carne, mas não pode comprar porque está cara ou por qualquer outro motivo. Não pode comer por problema de saúde, por exemplo. Não é isso. A pesquisa perguntou para a pessoa se ela deixa de comer carne voluntariamente uma vez por semana e 46% dos brasileiros disseram que sim. A gente está falando aqui praticamente de metade dos brasileiros. Então isso é realmente muito relevante. E dentre esses brasileiros que escolhem não comer carne uma vez por semana, a gente tem a maioria de mulheres, 49%, enquanto os homens ficam aí com 41%, mas é praticamente empatado. Esse dado já me surpreendeu bastante. Agora, em relação à idade, dessas pessoas que escolhem não comer carne pelo menos uma vez por semana, eu fiquei realmente chocado com o resultado que essa pesquisa conseguiu. Porque se alguém me perguntasse, antes de eu ter acesso a esses dados aqui, eu diria que deve ser a faixa dos mais jovens, Afinal, os mais jovens é que buscam mudanças e tudo isso. Mas não, dá uma olhada nesse dado, ó. A maior parte desses 46% que escolhem não comer carne pelo menos uma vez por semana está na faixa etária entre 45 e 54 anos. Muito também deve ser por questões de saúde, por ter uma noção de que é mais saudável não comer carne. Essa pesquisa não foi direcionada à compaixão aos animais ou algo assim. É muito prática mesmo para saber como é que está o consumo de carne no Brasil. Basicamente é isso. E a menor adesão que me surpreendeu também é justamente na faixa etária aí de 16 a 24 anos. Ou seja, justamente aquela faixa etária que eu responderia que deve ser a mais engajada, que está diminuindo o consumo de carne para futuramente se tornar vegetariano. Justamente essa faixa etária é a que menos está fazendo isso. A pesquisa também levantou desses 46% aí que dizem não consumir carne voluntariamente uma vez por semana, qual que é a região onde essas pessoas moram? Será que é só em São Paulo, só Rio de Janeiro, só grandes centros? E é um dado também muito surpreendente, olha só, 46% dessas pessoas moram em capitais. Mas outros 46%, o mesmo número também moram no interior. Então a pesquisa não achou uma diferença relevante, nenhuma diferença na verdade, entre as pessoas que moram em cidades pequenas, mais afastadas, ou pessoas de grandes centros. Em relação à renda familiar dessas pessoas, também eu diria, se alguém me perguntasse antes, que acredito que são as pessoas que recebem mais dinheiro, porque a gente tem a noção de que elas têm mais informação, então logo devem estar tirando mais a carne do prato, por ter mais informação. Mas o estudo também mostrou que não, dá uma olhada. A redução é maior para aqueles que ganham até um salário mínimo. As pessoas que ganham 5 ou mais salários por mês são justamente as que menos estão aderindo a essa ideia de diminuir a ingestão de carne. Outro dado muito interessante que essa pesquisa trouxe é que 32% de todos os brasileiros, não estou falando só daquele grupo que decidiu tirar a carne uma vez por semana, mas sim de toda a população. Então, 1/3 dos brasileiros escolhem opções veganas em restaurantes ou em estabelecimentos em geral, como supermercados, se essas opções veganas estiverem bem sinalizadas. O que é um dado muito, muito interessante mesmo, porque com todo dono de restaurante vegetariano ou restaurante vegano que eu conversei, todos eles dizem a mesma coisa. A maior parte dos clientes não é sequer vegetariana. Então as pessoas que comem carne, elas procuram alimentos sem nada de origem animal algumas vezes por semana. E na prática são essas pessoas que sustentam os restaurantes veganos por aí. Eu já fiz essa pergunta para vários donos de restaurantes veganos. Se você dependesse só do público exclusivamente vegano, você sobreviveria aqui? Todos dizem que não daria para manter o restaurante. Então isso vem ao encontro do que a pesquisa encontrou realmente, que as pessoas escolhem opções veganas se tiver bem sinalizada, até pela noção de que pode ser mais saudável, E outros dados que vieram com essa pesquisa é o seguinte,
Entre as pessoas que estão diminuindo voluntariamente a ingestão de carne, pelo menos uma vez por semana não comem, estão 32% de evangélicos e 32% de católicos. E outras religiões aí somam 36%. Então, na verdade, a questão da religião não fez muita diferença. E a questão da raça também não fez nenhuma diferença. Ó, as pessoas que se dizem brancas são 35% dentro desse grupo aí, e as pessoas que se dizem pretas ou pardas são 31%, praticamente um empate, e pessoas que se enquadram em outras raças são 32%, então também não fez nenhuma diferença. Os dois grandes dados mesmo desse estudo, na minha opinião, é esse primeiro número: 46% dos brasileiros estão deixando de comer carne pelo menos uma vez por semana voluntariamente, não é por causa de preço ou porque o médico mandou ou algo assim. 32%, ou seja, 1/3 de toda a população, escolhe a opção vegana se ela tiver bem destacada. Essa pesquisa foi divulgada no site da revista Globo Rural. Pois é, né? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem, né? Porque o que a gente come também vem do campo, também tá ligado de alguma forma ao agronegócio. Eu acho que os produtores estão se ligando que carnes vegetais são feitas de leguminosas, que veganos comem hortaliças, frutas e tudo que as outras pessoas comem, que isso pode ser uma oportunidade para um agronegócio realmente sustentável. Então tem toda essa pesquisa lá no site da revista do Globo Rural, eu estou deixando linkada aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal também, e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!